Será que o Alexandre de Moraes ele está realmente defendendo a democracia ou ele está colocando em risco os direitos de todos nós? E essa é a grande polêmica do momento. O julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal não é apenas sobre um ex-presidente, é sobre os limites da justiça, o papel do judiciário e também o futuro da nossa democracia. E eu vou te mostrar os pontos que estão incendiando esse debate de forma clara, direta e também sem enrolação. E no final, eu vou te mostrar por que esse julgamento pode marcar a história do Brasil, tanto para o bem quanto para o mal. Fala pessoal, eu sou o Luciano, sou professor de História e como professor eu vejo que esses momentos exigem reflexão crítica e não se trata apenas de política do dia a dia, mas de compreender como que as instituições funcionam e como decisões de hoje podem moldar o futuro de todos nós. Então vamos ao primeiro ponto, as críticas à atuação de Alexandre de Moraes. Alguns advogados de defesa acusam o ministro de agir como um juiz inquisidor. E o que isso acaba significando? Significa que em vez de apenas julgar com base nas provas apresentadas, ele teria feito muito mais perguntas do que a própria acusação, chegando a levantar questões que nem estavam nos autos do processo. E isso acaba gerando uma dúvida. O juiz deve apenas avaliar as provas ou ele também pode se colocar de forma ativa para buscar novas informações? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Alguns juristas acabam dizendo que essa postura viola o chamado sistema acusatório, que é o modelo brasileiro. Ou seja, a acusação acusa, a defesa se defende e o juiz apenas decide. Se o juiz começa a investigar, ele estaria desequilibrando o processo. Mas outros lembram que o Código de Processo Penal, lá da década de 1940, ainda permite que o juiz faça perguntas diretas, ou seja, há uma tensão entre a lei antiga e também a Constituição de 1988. E é nessa tensão que Moraes é visto por uns como defensor da democracia e por outros como alguém que ultrapassa os limites da justiça. E essa não é a única polêmica. A defesa de Bolsonaro trouxe uma comparação histórica que merece ser analisada. O segundo ponto é a estratégia da defesa de Jair Bolsonaro, onde os advogados afirmaram que não há provas contra o ex-presidente, que ele não planejou e nem autorizou atos violentos, como por exemplo o 8 de janeiro de 2023, ou até mesmo os chamados planos Punhal, verde e amarelo, e Copa 2022, para reforçar a ideia de que Bolsonaro estaria sendo vítima de injustiça. A defesa comparou o caso de Bolsonaro com outro caso ocorrido lá na França no final do século XIX. Naquele episódio, um capitão judeu foi condenado injustamente por traição em um processo marcado por preconceitos e também manipulação política. Anos depois, a França reconheceu o erro e ele foi inocentado. Mas será que essa comparação faz sentido? Bom, muitos historiadores e também juristas dizem que não. Primeiro, porque no caso de Bolsonaro, existem provas documentadas, testemunhos e até planos impressos dentro do Palácio do Planalto. Segundo, porque Bolsonaro não pertence a nenhum grupo vítima de perseguição, como era o caso já citado, que sofreu também por ser judeu em uma época de forte antissemitismo. Ou seja, a comparação pode até soar impactante, mas ela não se sustenta nos fatos. Mas a defesa de Bolsonaro não foi a única a tentar se proteger. Outros réus que antes eram seus aliados começaram a mudar de postura, e isso é revelador. O terceiro ponto desse julgamento é a tentativa de alguns generais de se afastar de Bolsonaro, como por exemplo o general Augusto Heleno. Ele teve sua defesa dizendo que Moraes agiu como inquisidor, mas ao mesmo tempo ele buscou mostrar que ele não tinha tanta influência sobre Bolsonaro nos últimos anos de governo. Outro caso é o do general Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro da Defesa. Seu advogado chegou a dizer que ele atuou ativamente para demover Bolsonaro de adotar medidas de exceção. Ou seja, a estratégia deles é mostrar que não participaram de nenhum plano golpista e que até tentaram impedir ações muito mais radicais. Aqui surge a pergunta: esse distanciamento é verdadeiro, mostrando que Bolsonaro ficou isolado? Ou é apenas uma jogada da defesa para salvar a própria pele e também reduzir as chances de condenação? Esse detalhe é fundamental,
porque ele pode indicar se Bolsonaro ainda tem apoio entre seus antigos aliados ou se ele será o único a carregar o peso das acusações. E aí voltamos à questão central. O julgamento é apenas sobre só Bolsonaro ou sobre algo muito maior no Brasil? De um lado, nós temos o Alexandre de Moraes, que é visto como o guardião da democracia, alguém que não se cala diante das ameaças ao Estado de Direito. Do outro lado, nós temos o acusado de ultrapassar os limites e também abrir um perigoso precedente de concentração de poder no judiciário. O julgamento de Bolsonaro é sim um momento histórico, não apenas pelo que ele pode decidir sobre um ex-presidente, mas porque ele pode moldar o equilíbrio entre justiça e também política e sociedade no Brasil. E é por isso que eu deixo essa pergunta aqui para você refletir. Nós estamos vendo a democracia ser protegida ou estamos criando um precedente que pode colocar em risco os direitos de todos nós? Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.